E aí, galera, hashtag quem divide multiplica, tamo juntinho aqui, de novo trabalhando os itinerários, esse novo modelo do ensino médio, inclusive agora entrando em novembro, dezembro, já partimos para a conclusão dos trabalhos, beleza? Falando nisso, dá uma olhada no LED, vamos ver aqui o tema do nosso encontro. A gente está vendo sociedade e conhecimento. A atividade integrada já é a número 5, a aula é a 24ª. Como assim, professor? Os capitais. Pois é, a gente vai ver nessa aula que aquela ideia inicial e exclusiva de capitalismo, ela pode abrir o leque e nos trazer conceitos a partir de situações que geram investimento e ganho, beleza? Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha formação é em História, mas como você já sabe, nessa pegada do novo ensino médio, a gente trabalha de forma inter e transdisciplinar. Para compor aqui a nossa aula, eu gostaria de chamar a profissional de Libras, que é a Carol, que vai dar um tchauzão para nós aí. Muito bem. E para compor também a nossa bancada, copilotar, ser cosplay de aluno, nada mais, nada menos que a maior professora da galáxia. Com vocês, ela, Priscila Ortega. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, pessoal. Olá, Guerreiro. Muito obrigado pelo seu convite, viu, Guerreiro? Achei bem bacana o título também, né? Os capitais. Significa, então, que a gente tem mais de um, né? Significa que a gente tem mais de um e a gente vai perceber que muitas vezes a gente acaba dando importância demais à noção do investimento clássico da riqueza econômica, quando na realidade há outros fatores aí que podem ser determinantes para o nosso sucesso pessoal e profissional. Eu queria também comentar com vocês um lance. Nós temos aqui o canal da trilha antirracista. É sempre bom a gente lembrar que as nossas aulas, independentemente da Semana da Consciência Negra, a gente sempre toma o cuidado de reproduzir com a frequência que se necessita essa ideia clássica de que não basta não ser racista. A gente tem que ser também antirracista. E agora, com esse canal, você tem aí um apanhado de conteúdos, debates, reflexões que você pode acessar. É super legal por toda a sinergia civilizatória que ele vai gerar. Fica a dica aí para vocês. Por falar em dica, vamos lá no LED, a gente vai ver as habilidades. Estamos vendo aí as habilidades do eixo estruturante, que é a 02, a gente já leu aqui várias e várias vezes. E nós temos a habilidade da formação geral básica, que é analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo. E os seus desdobramentos, né? Aquilo que ele gera nas atitudes e nos valores individuais, nos grupos sociais, nas sociedades e na produção cultural. O objetivo desse encontro é apresentar e analisar os mais diversos tipos de capital no mundo do trabalho, dando ênfase ao capital humano, porque os nossos encontros aqui são feitos, têm a pretensão, eu insisto, de contribuir para o processo civilizatório, algo que é talvez até mais importante do que a formação clássica, ou seja, a formação humana. Vamos aqui para o LED, Pri, vamos brincar de cosplay de aluno. Vamos lá. Cosplay de aluno. Já vou partir aqui de uma premissa. Tá. Capital não é a mesma coisa que dinheiro. Tá. Qual é a diferença entre os dois? Bom, eu imaginaria, quando a gente fala em capital, seria também aquilo que a gente consegue investir, né? Não, a gente consegue investir dinheiro, mas a gente também consegue investir, por exemplo, na nossa educação, a gente consegue investir na nossa cultura. Então, acredito que quando a gente fala em capital, a gente está falando também em outras formas aí de investimento na sociedade, investimento no ser humano de maneira geral.
Eu vou agora ser mais cruel. E dinheiro? Você consegue me dar o conceito de dinheiro? Nossa, dinheiro. Eu sei o que é, eu sei que eu não Eu- tenho, mas eu Exato. consigo dizer. É mais ou menos isso. Mas eu diria que o dinheiro seria aquele produto, digamos assim, que a gente ganha quando a gente trabalha. Você pode herdar. Então, é verdade, você pode herdar também. É, Gente, isso é verdade. proposital, tá? Porque essas reflexões que a gente cria aqui de improviso é muito legal, porque elas também se reproduzem em sala de aula. E aqui a gente não tá para discutir o que é certo e o que é errado. A gente quer trabalhar numa perspectiva da maiêutica. Você sabe o que é maiêutica? Não sei. É o modelo socrático de ensino. Eu, antes de dar o conceito, eu pergunto para a pessoa o que ela entende de determinada coisa. E E em aí, a cima partir daquilo, da você resposta vai dela, eu vou trabalhando. lapidando as coisas. Entendeu? Dinheiro, gente, nada mais é do que uma unidade de riqueza. No caso aqui do Brasil, a nossa unidade de riqueza se chama real. Você sabe qual é o símbolo universal da unidade de riqueza? Não seria o cifrão? O cifrão. Muito bem, aí tá vendo? Sem absolutamente você estar lendo algo, o teu Sim. intelecto está produzindo a partir dos dados que você retinha. Isso é raciocínio, é bem legal. E aí o que acontece? Eu abri aqui a discussão dizendo que capital é uma coisa, dinheiro é outra. A Pri falou muito bem sobre capital e a gente coloca no LED aqui o conceito clássico. Bota no LED, produça. Bota no LED, olha lá. Capital é investimento de algo que se ganha, obtém, acumula, só que tem um objetivo. Visa a um resultado benéfico. Por exemplo, eu tenho 10 reais. Vamos lembrar, 10 reais é uma unidade de riqueza. Eu posso comprar 10 pirulitos a R$ 1 cada um. Ok. Chupei todos os pirulitos. Diabetes. Acabei com as minhas unidades de riqueza. Mas eu posso pegar esses 10 pirulitos, ir para o farol e vendê-los a R$ 2. E aí aqueles R$ 10 não são mais unidade de riqueza. Na realidade, é o quê? Foi um investimento que Foi você um investimento. fez. Ah, professor, isso significa então que a partir do momento que eu invisto buscando um ganho, um retorno, eu sou um capitalista? Deixamos para a Pri tentar responder. Se eu for para o farol vender pirulitos, eu sou um capitalista? Nossa, que difícil. Mas, eu acredito que sim, né? Você está girando ali, você está investindo também, né? O dinheiro lá que você ganhou, os R$ 10 lá que você ganhou, que tinha lá, e você está investindo para que tenha um retorno. Então, de certa forma, sim, né? Olha que curioso. Alguns, e aí a gente vai para uma teoria mais clássica, né? Alguns dizem que sim. Eu estou sendo um capitalista, como você falou, eu estou investindo. Outros dizem que não. Que para eu ser um capitalista, eu precisaria de um outro recurso que daqui a pouco a gente vai ver. Interessante essa Porque discussão. senão, por exemplo, um médico que atende em seu consultório seria um capitalista. Um dentista que atende em seu consultório seria um capitalista. Um advogado seria um capitalista. Mas, na realidade, classicamente a gente chama essa galera de profissional liberal. Ou o sujeito que tem o Uber. Talvez ele fosse um capitalista. Ou taxista. E aí o pessoal vai dizer, muita calma nessa hora. Mas a gente aqui vai discutir também esses meandros. Vamos olhar aqui o LED, porque a gente vai iniciar esse percurso a partir da teoria econômica clássica, partindo da própria noção de capitalismo. Olha lá. Vivemos no capitalismo. Você sabia que já tem autores que falam de pós-capitalismo? Não sabia. Daqui a pouco você também vai entender por quê. Porque tem a ver com aquela resposta que eu não dei ainda. A diferença entre ser capitalista e não ser capitalista para grandes
especialistas O da área. capitalista e o liberal que você estava falando. Tá. O profissional liberal, por exemplo. Muito bem lembrado. Olha lá. Se a gente tem capitalismo, significa que é um sistema baseado na questão relacionada ao capital. Não é isso? E olha lá, como que ele funciona? A gente vê um percurso aqui que também é bastante tradicional. Eu pego uma riqueza, essa riqueza vai ser investida na produção, no trabalho, e isso vai gerar uma riqueza maior, que comumente a gente chama de lucro. E aí eu torro essa riqueza, Pri? Você até pode torrar, mas eu diria Não, que se você é capitalista. Não, aí eu iria investir mais ou ainda investir em outros produtos, diversificar. De qualquer forma, você vai investir. Sim, continuaria investindo. Então, vocês estão olhando ali no LED. Volta para o LED, olha lá. Eu pego parte dessa riqueza e coloco de novo no ciclo de investimento. Agora, eu vou provocar a Pri de novo. Tem uma palavrinha aí que é fundamental para definir se você é ou não capitalista. Você consegue dizer, tirando investimento, tirando a investida. Tá. Você consegue dizer qual palavrinha dessas aí é aquela que vai definir quem é e quem não é capitalista? Eu acho que eu colocaria o lucro. Lucro? É. Olha que curioso. Volta para mim, produção. A ciência econômica... agora a gente vai falar algo cabeça, a gente vai falar algo cultural, então eu sou obrigado a chamar o Momento Cabeção. Que rufem os tambores. Momento Cabeção. Muito bem. Pri, desde o final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando a gente adentra o século XVI e XVII, pela primeira vez o homem, a humanidade, né, melhor dizendo, começa a estudar economia. Economia é a ciência que se debruça sobre produção de riqueza. Ok. Né? E aí eles fizeram uma pergunta muito curiosa. O que é que gera riqueza? Essa resposta só foi acontecer no final do século XVIII, no início do século XIX. Você sabe qual foi a primeira resposta que eles deram? O que gera riqueza? Não. Ouro e prata. Agora você entende o que os portugueses, os espanhóis e os ingleses, todo mundo veio fazer para a América. Sim, porque eles buscavam justamente Entendeu isso. Entendeu agora porque eles estavam desesperados por isso? Só que aí, essa ciência, na medida em que ela crescia, ela começou a concluir que não era bem isso. E aí eles chegaram a uma conclusão no século XVIII. O que produzia riqueza era tudo que adivinha da terra, da matéria-prima. Tá. Eles acertaram ou eles erraram? Olha. Valendo R$1 milhão. Né? Não, eu acho que eles acertaram também. Errou! Errou! Perdi R$1 milhão. Perdi aquilo que eu nem tinha, né? Tô devendo agora. Mas teve um cara que acertou. O nome dele é muito famoso, os professores de história podem compartilhar aqui. É o Adão Silva, também conhecido como Adam Smith. Tá. O Adão Silva, ele descobriu, e tá ali, ó, é o trabalho. Toda a riqueza, ela acontece através do trabalho. Então, a prata e o ouro em si não significa nada se não tiver um trabalho que a explore e que a transforme em moeda corrente. A mesma coisa a matéria-prima. Qualquer coisa que você imaginar é o trabalho que produz riqueza. Ora, quem exerce o trabalho? O ser humano. O ser humano. Então, quem é o capitalista? Para a grande maioria dos especialistas em economia pós-século XIX, é aquele que explora o trabalho. Entendeu? Entendi. Por isso que alguns vão dizer, aquele cara do pirulito, ele não é um capitalista. Ah, tá. Ele está apenas recebendo o fruto do seu próprio trabalho. Agora, se ele colocasse um monte de gente para vender pirulito... Para ele? Você está entendendo agora o sujeito que é dono de uma empresa? Ele explora o trabalho de todos. Quem produz a riqueza são os funcionários, porque eles estão trabalhando. Só que eles recebem o mesmo que eles produzem? Não. Eles recebem menos. E essa diferença a gente chama de quê? Tá ali também, ó. É o lucro, né? É o lucro.
Por exemplo, a escola marxista é aquela que vai se debruçar de uma forma mais radical sobre esse tema e ao ponto do Marx chegar a dizer o seguinte, eu não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo dele, mas ele vai dizer o seguinte, todo lucro é uma expropriação do trabalho. Você lembra que eu fiz uma outra provocação contigo? Eu disse que a gente está no pós-capitalismo. Sim, lembro. Uhum. E por que pós-capitalismo? Ora, se o capitalismo acontece porque há exploração do trabalho, e se for robô? Você não tem quem explorar, né? Como você vai explorar uma máquina, né? Por isso que alguns autores já falam, olha, a gente está entrando aqui no século XXI com a microeletrônica, a inteligência artificial, a robótica e a superautomação, que o 5G, inclusive, vai deixar isso muito mais forte e evidente, a gente está entrando no tal do pós-capitalismo. Porque eu não pago para alguém produzir riqueza. É muito curioso isso. O que vai acontecer com a humanidade quando a gente começar a transformar algo que é exceção em regra, a gente não consegue dizer ainda, mas muito provavelmente vários empregos serão extintos, muitas pessoas ficarão sem renda. Não consegue consumir. Essa é uma questão que no futuro próximo, né, ela começa a se tornar emergencial. Tá? Poderia aqui falar até um pouco mais sobre isso, mas a gente tem pouco tempo, mas esse é um tema que me deixa relativamente apreensivo, que eu gosto de estudar. Né? Mas vamos continuar aqui, vamos falar de outros capitais. Olha, esse aí você manja bem, Pri. Ah, esse sim, né? Ó, essa aqui, ó, vem cá comigo. Cadê o producer? É pós-doutora, não é fraca não. Mas não em história, e nem em capitalismo. Vocês perceberam que ela já fez aqui, né? Já se blindou. Era. Não, mas é pós-doutora, tem aqui prestígio acadêmico internacional, por isso que é uma grande honra. E a Pri certamente passou pelo circuito que a gente vai ver agora. Olha lá, quando a gente fala de capital educacional, quando você investe o seu tempo e até a sua renda, né? Você vai investir em quê? Lê para nós aí, Pri. Em formação acadêmica. Formação estudo, acadêmica. Né? Você vai estudar. Isso. Basicamente isso. Mas estudar de uma forma mais formal. Buscando titulação, que a gente sabe, né? Você vai passar pelo ensino básico, depois o médio, depois vai se bacharelar numa universidade, exato. Aí vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí você vai estar com 106 anos, né? Tô brincando, a Pri é mais nova, né? Tenho 105. Agora, por que a gente está insistindo nisso? Porque há uma quantidade imensa de pesquisas e dados, Pri, que mostra que esse é o principal fator que impacta no salário. Toda vez que você tem, entre os indicadores econômicos, dados de maior formação acadêmica em situação per capita nacional, o valor da renda também sobe, né? Também sobe. Ele é fundamental para isso. Sem contar algo que a gente não pode esquecer, que é a qualidade da produtividade. Porque se você pensa, se você tem profissionais com tamanha formação, você precisa pagar à altura também esses profissionais. E muitas vezes não é todo lugar também que quer profissionais com alta formação também, porque não conseguem recursos justamente para mas pagar, olha que né? curioso, a gente está num mundo mais ou menos tecnológico. Mais tecnológico. Mais ou menos globalizado. Mais globalizado. Essa vai ser a fronteira. Por isso que alguns especialistas, e o mais famoso de todos é o Peter Drucker, e olha que eu nem pedi a musiquinha dessa vez. É mesmo? Ele fala de que nós entramos na chamada sociedade do conhecimento. E por que ele tem razão, professor? Pelo menos empiricamente falando. Ora, as maiores empresas do mundo hoje, elas vendem dados e logística. Muitos profissionais, né, desse gabarito, eles vão ser pagos para trabalhar em casa, inclusive, né, para você prestar serviços, muitas vezes, para instituições que estão fora do país, né, e ainda a gente tem um outro quadro que aqui no Brasil é preocupante, que é a fuga mesmo de cérebros, né, que a gente chama. Sim. Eu acho que no Brasil a gente tem quadros preocupantes em todos os níveis. Porque é a questão das oportunidades, né? É a questão da inserção do país
na divisão internacional do trabalho, nós não somos um país ainda capacitado para a produção de tecnologias de ponta em várias áreas. Essas fronteiras, elas deviam diminuir e não aumentar com o passar do tempo. Exato, isso não porque a gente não tenha Capacidade, capital, não é exato, isso? capital humano para isso. Né? Né? A gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos, a gente não tem vontades. Exato. Vamos continuar aqui, olha lá. Né? E aí, a gente está vendo, com a formação acadêmica você fica com maior especialidade e isso te dá, evidentemente, maiores possibilidades de ganhos pessoais e profissionais. Vamos passar para o próximo capital agora. Já vimos o capital econômico, saímos do capital educacional. E esse, né, Pri, com o atual contexto cultural que nós vivemos, em tese você não vai conseguir nunca parar de estudar. Ah, sim. Você tem sempre alguma coisa que fica pelo meio do caminho, né? Alguma coisa sempre nova aí para descobrir, então você está sempre estudando. O que se levava décadas para o conhecimento ser suplantado e ficado obsoleto, hoje está na casa de meses. Sim, exato. Se você pensar, né, assim, um artigo científico que eu publiquei o ano passado já está obsoleto, né? Em 2021 já está obsoleto, né? Então, imagina aqueles que foram publicados em 1980, né? Quanto, né, esses artigos e esses estudos, né, foram aí melhorados e muitas vezes até transformados, né, modificados. É o contrário da arte. A arte, exato, quanto mais antiga, mais tradicional e mais referencial. Sim, a sim. ciência é o contrário. É o Quanto contrário. mais jovem, mais frescor. Exato. E ela está apoiada em estudos que a antecederam e a deixam mais robusta. É Vamos isso continuar mesmo. aqui. Capital social. Esse eu tenho um carinho especial, né? E é porque, assim, todo mundo talvez tenha uma história para dizer como isso foi importante para que você, de repente, conseguisse uma oportunidade melhor na vida, né? O que é o capital social? Você tem que partir de um recurso. Você tem que ter inteligência interpessoal. Você tem noção do que é isso, Pri? Seria eu conseguir conviver bem, né, com as pessoas que estão ao meu redor, né? Um mínimo de cortesia, né, de civilidade, de pluralidade. E nesse mundo global, isso é mais importante ainda porque a gente vai lidar com pessoas de etnias diferentes. Exato. De culturas diferentes. Quer dizer, esse negócio de ser xenofóbico, racista, homofóbico, mas, isso aí vai fazer com que você fique numa espécie de isolamento, você vai virar um pária. É um isolamento social, né, nesse Pois caso. E aí ninguém vai querer trabalhar com um sujeito que não tem um mínimo de empatia, preparo, de empatia para lidar com uhum. essa nova realidade, né? E aí vocês estão olhando, vamos lá para o LED, é um comportamento colaborativo e agregador que gera ampliação da rede de relacionamentos e aonde é que vai dar isso? Maiores chances de se beneficiar com indicações. É o famoso networking, né? É o também. networking, muito bem lembrado. E às vezes isso faz uma diferença em situações muito pequenas da vida. Né? Claro. Eu lembro que uma vez eu precisava muito de um determinado atendimento, etc. E aí estava muito complicado e a pessoa que estava atendendo as pessoas tinha sido um ex-aluno meu da faculdade. Olha só aí. E assim, eu acabei sendo tratado com deferência, não porque eu fiz algo de muito especial para esse rapaz, mas porque simplesmente eu era educado, eu era cortês com ele. Mas poderia ter sido ao contrário. Exato. E se eu tivesse sido arrogante, ter sido indelicado com ele, quer dizer, aquilo teria feito uma diferença que ia atrapalhar a minha vida naquele contexto. Né? Por isso que capital social é fundamental. E como eu já falei para vocês, todo mundo tem um exemplo para chamar de seu aí. E também tem um lance, né, Pri? Quando a gente chega num certo estágio profissional, a gente quer indicar pessoas. Sim. E às vezes a gente tem essa dificuldade, você já percebeu? Sim, né? Porque também às vezes você fica pensando, se eu indicar aquela pessoa, será que depois eu vou acabar me queimando também? Pois é. Né? Se essa pessoa, por exemplo, ela foi indicada a entrar, digamos, né, nesse lugar em que eu indiquei, será que o comportamento dela depois não vai acabar me prejudicando, né, futuramente? Então, às vezes acontece assim, eu queria indicar, mas a pessoa
ela é inconstante, Exato, sabe? aham. Ela já... Isso tudo acaba interferindo. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe. Essas pessoas acabam perdendo muitas oportunidades, né, por conta disso, né? A gente acaba indicando mesmo aquela pessoa que a gente tem um trato melhor, né? Então é uma via de duas mãos, como a gente viu aí. Isso aí. Vamos para o último dos capitais, aquele que eu frisei bastante no início da aula, que é o chamado capital humano, né? E de qual requisito ele parte? Olha, Pri, você está aqui no seu trabalho. Tá. De repente você pode estar contente com o que você está fazendo e se estacionar da forma como você. Por exemplo, você sabe, a gente conversa em off o tempo todo. Aham. Eu adoro cozinhar. Eu Exato. tô lá, faço 4, 5 pratos, acho que tá bom, paro por aí. Aham. Só que existe algo que faz com que a gente queira fazer melhor. Você sabe como que os gregos chamavam isso? Não. Cadê o momento cabeção? Cadê o momento cabeção? Vamos lá para a Grécia Antiga. Momento cabeção. Você sabe que na Grécia tinha Deus para tudo. O que não faltava ali eram deuses. Aham. E os gregos, eles tinham uma expressão que dizia que quando você quer melhorar, quando você quer ir além, é como se você incorporasse os deuses. Olha só. E sabe qual é o nome que eles deram para isso? Não. Entusiasmo. Olha só. Entusiasmo. E é algo que muitas vezes é nativo. Você não percebe que tem gente que é muito animada Sim. e nunca tá contente, tá querendo sempre. E tem Sempre gente que, inovar. qualquer jeito tá bom, não sei o que lá. Tá te faltando o quê? Esse que, não. Tá te faltando um investimento em capital humano, né, meu querido? E isso nasce da proatividade que você tá vendo aí no slide, do entusiasmo que eu comentei aqui. Isso gera o quê? Isso gera uma necessidade de você melhorar o tempo todo, por isso que é sistemático. Melhorar tanto em nível teórico, mas principalmente também em nível prático, o que vai te dando know-how. O que é know-how? Conta pra gente rapidinho, Pri. O know-how seria o seu conhecimento, né? nesse Saber caso. fazer. Exato. Né? O próprio nome diz, né? Como fazer, né? Então, saber fazer, como fazer, né? Então, ele vai melhorando aí. E é um outro tipo de conhecimento, na verdade, né? Um conhecimento mais prático mesmo, né? Que passa pela teoria. Então, você precisa ter esse embasamento teórico para você colocar aquilo na prática, né? Lembrando que hoje nós temos uma necessidade extra dessa questão do capital humano. Volta para o LED. Isso é muito importante, viu, gente? Que é a questão ética e ambiental. Então não adianta só eu saber fazer, eu tenho que saber fazer tendo sensibilidade social. Exato, dentro de um contexto que a gente vive hoje, né? Um contexto mais sustentável, um Isso, contexto... valores democráticos, Exato. civilizatórios, né? Aham. E com respeito à questão da sustentabilidade. Tudo isso é fundamental. Gente, aluninhos que no futuro próximo vão começar a participar de dinâmicas, entrevistas de emprego, isso passa a ser determinante agora, essas pautas, tá, gente? Professor, aonde dá isso? Você melhora a tua produtividade com inovação e com qualidade, e isso faz com que você, isso é muito legal, você passa a ser uma referência profissional. Você não é só o sujeito que faz algo. Você é aquele cara que você fala, pô... Ele faz tão bem que eu quero que ele faça. Eu posso, né, até inclusive, né, vamos supor, pagar mais porque eu Sim. quero que ele faça, Sim, né? a segurança que vai te dar. E vira também referência para os futuros profissionais. Exato. Poxa, aquele cara ali, eu queria chegar ali, eu preciso, né? E uma coisa importante, né, também passa pelo capital educacional, né? Para você chegar nesse nível, você vai ter que investir na sua educação também. Sim, sim, muito bem lembrado. Esse diálogo entre os capitais. Mas a gente frisou aqui na questão humana, Pri, porque não é todo mundo que tem esse entusiasmo. Não, é verdade. Isso é verdade. De alguma forma, tem que ter ali uma fagulha, um spark, alguma coisa que faça com que essa pessoa queira. E, segundo a ciência, tá, gente? Não é guerreiro, é a ciência. Isso não é só dinheiro, não. É principalmente a noção de satisfação e gostar do que faz.
É isso aí. Fala Tá tchau bom. pra galera. Gente, um prazer, Guerreiro. Muito obrigado pelo convite e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Queria agradecer a produça que estava esperta aqui. Tchauzinho pra vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu.